Louvado seja nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje estamos aqui para continuar mais um capítulo do nosso livro do ano temático. Hoje é o tema 2, a fundação da Sociedade São Vicente de Paulo, a participação feminina e da família vicentina. Bora lá. Bora lá. Amem os pobres, não acusem demasiada. Lembre-se de que o pobre é ainda mais sensível às boas maneiras do que às ajudas. Bem-aventurada Rosalie. Podemos afirmar que ainda vivemos num mundo demasiadamente machista. Isto agora, imaginem no início do século XIX, quando foi fundada a SSVP, e no contexto da formação dos fundadores da sociedade. Nesse mundo machista, a SSVP foi criada por homens e somente permitiu a participação masculina por um longo período de sua existência. No entanto, as mulheres tiveram uma participação efetiva e decisiva em nossa fundação. No início da Conferência de Caridade, que depois passou a se chamar Sociedade São Vicente de Paulo, aqueles jovens tiveram dúvidas da qual deveria ser a forma concreta de seu trabalho junto aos pobres. Por influência de Bailly, que era, como sua esposa, amigo e irmã de Rosalie Rendy, os jovens foram até ela para que lhes dessem uma opinião de qual forma concreta de trabalho deveriam seguir com a Conferência de Caridade. Irmã Rosalie, com sua grande experiência de serviço e amor aos pobres na periferia de Paris, não hesitou na orientação e direção que devia dar àqueles jovens. Visitem os pobres na periferia de Paris, em suas próprias casas. Eles necessitam muito de ajuda e assistência. Irmã Rosalie indicou as famílias a serem visitadas e orientou-as como abordar, respeitar e considerar esses pobres, vendo-os como irmãos ricos em humanidade. Com efeito, a presença feminina foi essencial na nossa criação e na definição da nossa existência. Estar com os pobres em seu domicílio foi profético e garantidor da nossa perseverança na vocação de serviço e amor aos pobres. Esse contato pessoal com os pobres nos trouxe a santa oportunidade de estar com Cristo permanentemente em nosso caminho vicentino. Irmã Rosalie, uma filha da caridade, trouxe nesse nosso início também a presença da família vicentina à nossa fundação. O que vivemos hoje, orientados por nossas lideranças nacionais e internacionais, de reunir instituições de leigos, religiosas, religiosos e pobres que seguem o carisma de Vicente de Paulo, foi também contemplado por Ozanam e pelos fundadores no início da SSVP, ao trazer a irmã Rosalie para um papel de enorme destaque e importância na fundação da SSVP. Irmã Rosalie foi uma mulher forte e atuante no seu tempo. Pensou em casas para receber crianças até 2 anos de idade, a fim de que as mães pudessem sair para trabalhar e ter sua própria renda. Isso em 1830. Ela encarnava o amor de Cristo, vivendo e servindo aos pobres. Viveu na essência o ensinamento de Vicente de Paulo. Amemos a Deus, meus irmãos, amemos a Deus, mais que isso aconteça com os nossos braços e com o suor do nosso rosto. Para reflexão em grupo. A gente vai ler as 3 perguntas, depois a gente escolhe uma para responder. Primeiro, como você enxerga a participação da mulher no mundo, na igreja e na SSVP hoje? Ainda vivemos em um mundo machista? Segundo, como você enxerga a mulher assistida? Estamos atentos para sua maior valorização? E para você responder na sua intimidade, você se acha machista? O que pode ser feito em sua vida para uma maior valorização da mulher em nosso meio? Bora lá, escolhe uma, responde. Eu escolhi a primeira pergunta. Deixa eu ler então de novo aqui, para em seguida fazer os comentários sobre ela. A pergunta é: como você enxerga a participação da mulher no mundo, na igreja e na SSVP hoje? Ainda vivemos em um mundo machista? Bem, para começar, se eu for responder essa pergunta do jeito que ela está colocada, eu vou estar concordando com o texto
afirmando que a gente vive num mundo machista e particularmente dentro da SSVP. Né? Isso é um equívoco. A gente sabe que, de fato, existem machistas por aí, tanto homens quanto mulheres, assim como existem feministas aí, tanto homens quanto mulheres. Mas agora colocar isso dentro de um contexto católico, dentro da sociedade, é no mínimo estranho, né? Além disso, a gente não pode ficar pegando lá uma coisa um conceito muito particular e muito recente e tentar aplicar isso à época de Ozanam, né? A gente tem que totalmente do contexto. Fora do contexto, a gente tem que entender a cabeça de Ozanam e os amigos dele na época deles, e não tentar colocar o de hoje naquela época. Exato. Até porque era outro contexto político, social, exatamente. Cultural, tudo. Naquela época o ambiente era muito católico, hoje é muito diferente. Exato. E se a gente for pegar, por exemplo, uma educação católica básica, lembrando, né, que Ozanam ele foi beatificado, ou seja, ele estava de acordo com o ensinamento da igreja, a gente sabe que desde o berço a gente aprende que abaixo de Deus está uma criatura, e a maior de todas as criaturas é uma mulher, Nossa Senhora Maria, Mãe de Deus. Ou seja, a gente aprende como católico desde berço a venerar uma mulher. Então não faz muito sentido dizer esse contexto machista. E se for colocar, por exemplo, Ozanam ali, Ozanam e os amigos dele na fundação colocaram a SSVP sob a proteção de Nossa Senhora. Exatamente. Se a gente for pegar outros exemplos, né, a gente pega desde sempre, né, se a gente for, por exemplo, pegar os colégios tradicionais, tal, sempre foi separado meninos e meninas, porque as meninas e os meninos, cada um tem um jeito diferente, cada um tem uma forma de crescer, de ser educado, de necessidades diferentes. Então surge daí essa divisão. Então a gente não acha estranho, por exemplo, que existam ordens religiosas em que existe só homens e só mulheres. Como a própria Rosalie. A irmã Rosalie, ela vivia só com mulheres, né? Então daí eu vou concluir que elas eram feministas? Não faz o menor sentido isso. Ou só por causa dos homens eram machistas, Então é muito estranho. Mas é justamente desse sentido tradicional da divisão, que cada um tem a sua forma de ver o mundo e a forma de se trabalhar. E se você for pegar na história, você sempre vai ver que a mulher sempre foi protegida. Sim. A gente sempre foi protegida. A gente estava conversando sobre isso, né? A questão, por exemplo, do casamento, que é indissolúvel, é justamente para proteger a mulher. Né? Porque senão o cara podia cair fora. Cair fora em qualquer momento. Em qualquer momento. Então, aí você pega, por exemplo, lá justamente na fundação, com certeza as mulheres foram protagonistas ali também, porque a gente sabe que, por exemplo, um marido sem a mulher apoiando, ele não consegue ficar nos vicentinos. Né? Não fica muito tempo, né? Fica muito pesado. A própria esposa de Ozanam depois, enfim. Sim. Tanto que ela teve participação nos bastidores. Sim, exatamente. Então, depois de um tempo, o pessoal resolveu... Então, essa forma daí, digamos assim, de misturar homens e mulheres é uma coisa muito recente, é moderno isso, né? De querer misturar tudo. Aí uma nova geração de vicentinos foi lá e resolveu misturar. Na verdade, não é misturar, na verdade, resolveu oficializar as mulheres que já vinham trabalhando com seus maridos desde sempre nos vicentinos. E deu certo, foi, graças a Deus, glória a Deus, deu certo. A gente aqui é prova disso, inclusive, homens e mulheres. E dentro dos vicentinos também tinha conferências separadas. Ah, é? Sim. Isso nem eu sabia disso. No site do Conselho Nacional, do Conselho Internacional, quer dizer, tem umas curiosidades lá, ela fala. Se eu não me engano, foi em 1856, por aí, 1856, teve a primeira conferência de mulheres somente na Itália. Mas daí elas tinham conferência, mas não era oficializada, mas elas tinham conferência, mas só foi oficializar mesmo dentro da Sociedade de São Vicente Paulo Mulher em 1967, 63, alguma coisa assim. Então, e funciona legal. Funciona. Mas aí... Tanto que hoje em dia, se for ver bem, a maioria dos membros é as mulheres. Sim, exatamente. E para finalizar, se a gente for colocar assim, tudo que a gente abraçar, tudo que é novidade do mundo para o ambiente católico, não faz muito sentido. A gente já tem nossa tradição que funciona. Então, nesse caso específico, a gente, seguindo o modelo de família perfeita, que é a Sagrada Família, assim como Ozanam e sua esposa e sua filha seguiram, isso funciona. Isso funciona dentro de casa, funciona nos vicentinos e dá certo. A gente não precisa ficar colocando em termos de outras questões aí que só trazem conflitos. É isso. Juntar, não separar. Exatamente. O pessoal tem essa tendência de criar conflitos, separar homem de mulher, por exemplo. Não, junta tudo. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função e dá certo. E tá tudo bem. É isso.
comentem aí, compartilhem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Começou. Isso. Exato. Fala, obrigada, Nath. Vai lá, que eu tenho que voltar pra vocês. Da FC, família... O que é FC? Aqui é FC. Filhos da Caridade. Exatamente, Ana. É isso. Pode deixar esse erro, não tem problema. O que vivemos hoje, orientados por nossa liderança... Ela encarava o amor de Cristo vivendo... Errei. Não encarava. Corta aí. Deixa eu só... Passou a mosca ainda. Pegar a música. Peraí, Ana. Corta aí já. Fazem as coisas darem certo. Deixa eu falar de novo essa parte.